Paz do Senhor, amadas Déboras, bom dia, excelente semana. Deus é contigo, Deus é conosco. Nesse mês estamos mais uma vez relembrando que Débora é uma mulher destemida, que compreende seu lugar, seu tempo, sua hora e não perde a oportunidade. Estamos embasadas no capítulo 4, versículo 14 do livro de Esté. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chamaste a este reino? Aleluias. A rainha Esté, que estava nesse império persa durante o reinado de Assuero, enfrentava algumas crises, talvez discretas, para a destruição do povo de Israel. E a gente percebe que Mardoqueu, um primo guardião, ele estava sempre atento a essa iminência de guerra, essa iminência de perigo. Isso nós podemos dizer hoje que é o Espírito Santo de Deus, não é verdade, amadas? Que nos enfatiza a ter uma vida de responsabilidade. Aleluias. Quando nós estudamos o livro de Esté, nós percebemos que a providência ela vem divina, aleluias, e mostra que ele nos dá instrumentos para que esse plano perfeito dele se cumpra. Estudando o livro de Esté, eu percebo que o Senhor nos chama para ter uma vida de coragem e ação, aleluias. Esté não podia mais permanecer em silêncio. Ela precisava entender que ela estava incluída nesse plano de salvação. E não somente ela, mas para a família dela. Que coincidência? Achamos não. Nós podemos dizer que é o Senhor nos chamando a estudar esse mês sobre este livro e compreender que o Senhor nos posiciona como mulheres de influência. Aleluias. E em momentos decisivos, nós precisamos refletir na palavra do Senhor, que nos coloca no papel de aplicarmos aquilo que aprendemos, a confiar com toda certeza que o plano divino irá se cumprir, a combinar essa coragem, amadas, com um posicionamento de oração e jejum. Nós precisamos ter uma ação consciente, não é verdade? Nós precisamos estar à disposição de Deus, entendendo que esses propósitos para fluírem neste tempo tão difícil e que precisamos ter decisões assertivas, que nós precisamos estar nesse lugar, aleluias, de comprometimento com a palavra. Porque a palavra, ela faz aquilo que apraz, nós conhecemos isso. E o Senhor não nos chamou para ficarmos caladas e também não nos chamou para falarmos de qualquer forma. Nós precisamos compreender que para este tempo, que é comum, amadas, é comum para o crente, é comum para o não crente, é este lugar de tranquilidade, porque nós já estamos posicionadas. Quando nós entendemos que nós já estamos neste lugar assertivo, este lugar de ativação da parte do Senhor, nossa palavra trará vida. E esse apelo urgente que o mundo está vivendo, cabe a nós estarmos permeando na verdade do Evangelho. E neste momento que também se encontrava de angústia, Mardoqueu chama esse lugar para Esté, este lugar de firmeza, de argumentos assertivos, aleluias. E como é bom saber que nossa fé se torna inabalável quando nós não nos tornamos mulheres omissas. Nós não podemos ser omissas, amadas. Nós precisamos saber que existe um Deus que libertou o povo de Israel, que trouxe um padrão de vida comprometida na palavra e na verdade que está contida na palavra. E que nosso Redentor vive, aleluias, e nós vamos prosseguir. Nós vamos avançar porque já somos abençoadas. Nós já temos sobre nós a bênção de Abraão, aleluias. E aquilo que ele prometeu vai se cumprir, pois diz o que em Jeremias 29:11? Que os planos de Deus são de paz e não de mal. Então nós não estamos do lado daquele que perece, nós estamos naquele que é dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não vamos violar esse projeto de Deus, porque nossa fé está inabalável, aleluias. Também o Senhor nos chama que nós precisamos estar livres desse ambiente de perigo.
desse ambiente de vulnerabilidade, pois o Senhor está nos referindo a uma decisão individual. E assim nós ensinamos aos nossos filhos, assim ensinamos àqueles que estão perto de nós, que existe um plano que nos diz que existe uma consequência do plantio. Aleluias. Mas todas as coisas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Mas aqueles que amam a Deus. Então nossa morada, ela se torna eterna. Nós andamos aqui na terra com ousadia perante o Senhor, mas sabendo que existe algo maior. Existe uma conjuntura que o Senhor nos chama para entender dessa providência divina aqui na terra, mas que existe uma recompensa que está garantida no céu. E neste tempo oportuno, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde as nossas obras não são mortas, pois nós estamos debaixo de uma liderança do Espírito Santo de Deus, que nos chama a estar forjada em tempo de decretos malignos, em tempo de decretos de ódio, a estar debaixo desse senhorio de Deus, posicionadas, rendidas para viver o extraordinário de Deus. E te digo, vamos ficar aliviadas, porque é para este tempo que nós vamos honrar o nome do Senhor Jesus. Em todo tempo, significa dizer em meio a injustiças sociais, nós vamos nos manter obedientes à palavra de Deus. Em qualquer circunstância, o propósito eterno de Deus será evidente em nossos feitos. E nós vamos prosseguir e vamos deixar um legado. Pois o que eu aprendo na história de Esté, que hoje nós identificamos que existe uma providência que traz legado. Então, sobre seus filhos, existe a ousadia que Deus já derramou sobre você, numa fé consciente que seus filhos também pisarão neste ambiente. Então, para a glória do Senhor Jesus, quando nós nos tornamos mulheres destemidas, o nosso entorno compreende também essa fé inabalável. Bom dia, Deus é contigo, Deus é conosco.